Olha só, viu, pessoal, entre as ações de medicina preventiva, né, que uma operadora de saúde ela pode organizar, a promoção da atividade física para pacientes crônicos, talvez ela seja uma das mais importantes. Isso se deve, tá, tanto ao seu baixo custo de implantação, né, também quanto aos benefícios do exercício regular para o controle de doenças como hipertensão, obesidade, diabetes e outras enfermidades crônicas. Quem vai conversar agora com a gente sobre esse assunto é o personal trainer Antônio Nonato. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez com a gente. Bom dia a todos e gostaria de agradecer mais esse espaço aqui com vocês, né? Que é isso, a gente agradece. Assim, o que eu tenho que dizer a relação a essa questão de diabetes e comorbidades, essas síndromes metabólicas que a gente tem, é que a gente tem que praticar a atividade física como prevenção, não como um remédio ao longo prazo que a gente vai ter. Se a gente tiver o exercício físico ligado com uma prevenção, na qual a gente iniciar bem antes, a gente vai evitar algumas dessas comorbidades aí, dessas diabetes de tipo 1, tipo 2, dessas síndromes metabólicas, que é o acúmulo de tecido adiposo, o sobrepeso, a hipertensão e outras mais. Então, o custo de um exercício físico é muito menor do que você ir numa farmácia. Eu costumo dizer que a gente, personal trainer, a gente da área da educação física, nós somos o seu plano de saúde. Sim. Entendeu? Muito bem, eu acho muito interessante. Olha, pessoal, depois desses 5 anos aqui apresentando Bem Assim, eu aprendi uma coisa. Exercício físico é bom e ponto, né? Não tem outra coisa. Não tem como correr. Não tem para onde correr, é bom e ponto. Para quem tem comorbidades, como você falou, a questão da diabetes, obesidade, pressão alta, ele também faz bem? Isso, faz bem sim. Principalmente para quem tem a diabetes, exercício físico, né? Estudos vêm mostrando que principalmente o treinamento de força e o treinamento contra-resistido, né, ele vem tendo muito mais benefícios do que o treinamento aeróbico hoje em dia, né? Devido à contração muscular, ela já translocar essas células levando o glicogênio. Eu acho que é uma grande dúvida de todo mundo quando a gente fala de atividade física, de exercício físico, né? E aí? Eu vou para a musculação, eu faço exercício de força, ou eu vou para o aeróbico, eu vou gastar a minha energia, vou gastar... E aí, Renato? Em relação a isso, a gente tem que ter muito cuidado devido às comorbidades, né? Sei. Às vezes, quando a gente tem um cliente com uma hipertensão, a gente também não pode colocar em um treinamento de força de moderada a intensidade alta. A gente tem que começar com exercícios aeróbicos muito mais leves, natação ou até mesmo uma caminhada, onde a gente vai conseguir controlar sua frequência cardíaca, vai calcular a sua zona de treinamento, a sua zona alvo, e a gente vai conseguir deixar ali controlando, onde hoje todo mundo tem praticamente acesso a um watchzinho, um portátil, um relógio onde mostra a nossa frequência cardíaca, e diariamente a gente fica olhando para que nem a sua pressão arterial ela suba demais e nem que ela fique muito abaixo, para que a gente possa conseguir esse desenvolvimento ao longo dos treinamentos. Certo. Uma grande dúvida também em relação aos idosos, né? Eles geralmente, né, têm algum tipo de comorbidade, seja diabetes, seja pressão alta, alguns também, né, têm até a obesidade, são obesos. E aí, idoso pode fazer exercício físico? Pode fazer atividade física? Não só pode, como deve, Mara. Deve, né? Entendeu? Mas, logicamente, que primeiramente eu costumo dizer e sempre digo, procura um profissional da área, da saúde, entendeu? Inclusive, a gente do Estúdio Ativida temos profissionais totalmente qualificados em relação a isso, justamente para a gente ter esse treinamento personalizado, na qual a gente tem sempre um professor direcionando os exercícios, na qual deve ser feito, regulando sempre intensidade e volume, na qual deve ser feito para cada cliente. Sei. Porque o pessoal da terceira idade em si, né? Assim, quando a gente começa a envelhecer, chegando a uma certa idade, a gente começa a ter algumas doenças a mais surgindo naturalmente, entendeu?
E aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Uhum. E é legal que até da última vez que você veio aqui, eu lembro que a gente falou exatamente sobre isso, né? Idosos e atividade física. A gente falou um pouquinho sobre essa relação, né? E o quanto que ela é importante. Não é porque, né, se é idoso, não é porque a idade avançada, né, um pouquinho ela já chegou, que você deve se manter totalmente, né, sedentário, até mesmo inerte, sem fazer nenhuma atividade física. Não, pelo contrário, é muito importante até para o seu envelhecimento, né, Nonato? Exatamente. O exercício físico, ele é sempre benéfico, independente da idade que a gente vai falar. Do início da idade, na juventude, até mesmo na terceira idade, entendeu? Ele vai trazer sempre benefícios para a gente. Até porque o idoso, quando chega numa certa idade, precisa se exercitar, questões cognitivas, questões de locomoção, para ter uma autonomia melhor do que ele já tinha, se ele já vinha praticando exercício. Se ele não praticava, ele vai começar a ter um pouco mais de autonomia. Até porque quando você começa a envelhecer, você começa a ficar um pouco mais teimoso em si. Diga, tenho muitos clientes, eu sei disso. Minha mãe é o poço hoje de teimosice. Eu fico brincando com ela, tipo, mulher, tu agora se tornou filha, foi? Um outro ponto que eu queria que a gente falasse, né? Qual que é o tempo recomendado para fazer atividade física durante a semana? Tem um tempo mínimo, não é isso? Hoje, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que se faça 30 minutos diariamente. Sim, no mínimo. No mínimo. Ou 50 minutos 3 vezes na semana, Sim. Que dariam 150 minutos semanal. 30 minutos durante 5 dias ou 50 minutos 3 vezes na semana. Porém, isso daí a gente tem que ter cuidado em essa recomendação da OMS, até porque se a intensidade do exercício ela for um pouco elevada, a gente tende que diminuir essa... A gente com 20 a 30 minutos de exercício, com intensidades elevadas, a gente consegue treinar só 2, 3 vezes na semana, entendeu? E compensar, né? E ter essa compensação. Então a gente tem que ter cuidado de trabalhar essa questão de intensidade e volume, essas duas balanças que são totalmente bem inversamente proporcionais. E eu acho que é aí que entra, viu, pessoal, o papel, né, a importância de um profissional qualificado, de um profissional da área para te ajudar. Às vezes tem a questão do tempo, você não consegue a sua rotina. Você, né, também depende da sua necessidade, se você vai para algo mais leve, né, algo mais moderado, algo mais intenso. Então, sempre é muito importante contar com a ajuda de um profissional, né, Nonato? Isso, exatamente. A gente, profissional da saúde, a gente é educador físico, a gente faz o exercício físico. O exercício físico em si, ele é algo sistematizado, é diferente da atividade física. É diferente de você sair daqui, calçar um tênis e caminhar toda manhã ali. Sim. O exercício físico, ele é algo sistematizado, onde você vai em uma academia, procura um personal, ou então vai lá no estúdio personalizado da gente, procura a gente faz um treino, coloca lá num aplicativo em qual a gente tem, e aí vai começar a lhe acompanhar, no qual aquele treino é personalizado para você e sistematizado para toda a semana e todo o dia. Ah, eu só tenho 30 minutos, professor, então a gente vai fazer um treinamento de 30 minutos com você, com um pouco mais de intensidade, dependendo da comorbidade que você tenha ou não, aí a gente vai ter cuidado para poder não ter nenhum dano em si. Muito bem. E olha, né, a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, mas aquela fase mais crítica, né, até mesmo com algumas medidas de restrição, acabaram, né, até mesmo deixando a gente um pouco afastado das atividades físicas, dos exercícios físicos. Mas olha, dá para voltar e não se importe em voltar, né? Eu acho que isso é também uma grande mensagem que a gente pode deixar. Voltem, eu acho que é o importante, né? Exatamente. Dá para voltar, devemos voltar, porém, com cuidado, com todos os protocolos que a gente tem que tomar. Sim. E a gente vem tomando e vem providenciando todos esses protocolos. E, tipo, a gente do Estúdio Ativida, o diferencial da gente é que a gente tem um atendimento personalizado por hora marcada com um grupo de pessoas menores, onde a gente tem um atendimento mais personalizado, mais próximo do nosso cliente.
e a gente tem um controle maior. Se você tem uma comorbidade, se você tem uma síndrome metabólica ou não, a gente consegue controlar isso melhor do que em um outro lugar. Com certeza. Entendeu? Então, quem se interessou, quem quiser saber muito mais, como é que pode entrar em contato, né? Por favor, fique à vontade. Contatos, redes sociais, passa aí para o pessoal. Pronto. Nosso contato, você entra lá no nosso, vai lá no nosso direct, vai lá no nosso Instagram, fala com a gente, @ativida, o izinho é mudo, é atvida, Sim. ou então entra em contato pelo telefone 8823 5006, lembrando de colocar sempre o 9 na frente. Ok. Entendeu? Muito bem, então, AT, tá? Vida. Coloca lá no Instagram que vão ter todos os contatos e você vai poder saber muito mais sobre os serviços, enfim, buscar mais informações. O que importa é que você não fique em casa, que você, nesse momento, saia tomando todos os cuidados e que você vá lá fazer o seu exercício físico para também se cuidar do seu corpo, tá? Obrigada pela sua participação aqui com a Eu gente que agradeço, Mara, mais uma vez aqui. Adorei, muito bom. Parabéns, Gil. Obrigado Bom dia. vocês. Satisfação. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Para a gente fechar, daqui a pouco tem Dr. Denner Padilha aqui da Hora Única trazendo muitas dicas para a gente. Eu volto já.